Olá, seja bem-vindo ao canal Simplificando a Legalização de Empresas. Eu sou a contadora Viviane Silva e hoje nós vamos falar sobre o que você não deve fazer ao realizar um processo de legalização. Então, te convido a ficar com a gente aqui até o final e já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Bom, essa ficha eu desenvolvi porque já são mais de 15 anos que eu atuo com legalização. Só numa instituição de ensino eu ministro a disciplina que aborda esse conteúdo há 12 anos. E no meu escritório, lá na minha empresa de contabilidade, eu sou a responsável pelo processo. Então já passei por diversas situações e para minimizar os riscos para mim e até para o meu cliente, eu desenvolvi essa ficha que eu disponibilizo lá no meu canal do Instagram, tá lá na minha bio e eu vou disponibilizar aqui com vocês. Só que agora eu vou explicar o porquê que eu faço essas solicitações ao meu cliente, tá bom? E como essa ficha ela pode me resguardar ao realizar esse tipo de serviço. Eu vou compartilhar aqui com vocês a ficha do processo de legalização, tá? Tenho aqui algumas perguntas. E a primeira pergunta eu coloco aqui, na verdade são alguns itens, né, que eu solicito ao cliente. Eu peço o endereço da sede da sociedade, número do IPTU, tem alguns processos de viabilidade que você precisa informar o número do IPTU, tá certo? Se não tiver o número, você pode digitar 0. Aí tem que ver quais são as regrinhas lá do processo de viabilidade que você vai estar preenchendo. Porque a gente sabe que alguns endereços têm a isenção do IPTU, então não tem lá o número de inscrição, tá? Informar todas as atividades que serão desenvolvidas pela sociedade e especificar qual será a atividade principal. Somente uma será a principal e as demais serão secundárias. Gente, isso é primordial que o cliente preencha. O que eu faço a partir dessa informação? Eu entro lá no site do Concla, lá do IBGE e gero os quinais dessas atividades que ele me passou. Eu encaminho para o cliente esses quinais, o PDF, eu gero um PDF da descrição daquele quinai, porque ele tem informação do que compreende naquela atividade e o que não compreende. E eu peço para o meu cliente validar, pois quem conhece do negócio é ele, tá? Então isso é uma prática que eu tenho adotado para evitar problema. Peço a opção do nome empresarial, endereço de e-mail e telefone da sociedade. Esses dados são aqueles que vão constar lá no comprovante de inscrição do CNPJ. Então é importante essa informação que precisa estar em destaque ali. Alguns colegas contadores colocam seus dados, o seu telefone e o seu e-mail. Eu oriento solicitar ao cliente o telefone dele e o e-mail dele, tá? Se ele ainda não criou um e-mail com o domínio lá do nome empresarial que ele vai utilizar, não tem problema. Você coloca os dados dele e posteriormente você altera, porque é super simples fazer isso, tá? Dados dos sócios. Eu solicito e-mail e telefone para a gente preencher lá no DBE. Valor do capital social, eu explico para o meu cliente o que compõe um capital social, para que a gente não registre, não realize um processo de legalização com um capital social que não é verdadeiro, tá? Então isso é muito importante, você orientar o seu cliente sobre esse capital social. Eu pergunto qual ou quais sócios serão os administradores da sociedade, porque essa informação eu tenho que colocar no contrato, preciso informar no DBE. Então a gente precisa que isso seja passado. Eu pergunto se os sócios são titulares de cota de capital de outra sociedade. Isso é importante, porque se essa sociedade for optar pelo Simples Nacional, nós temos alguns impedimentos lá na Lei Complementar 123. Então tem que observar aquelas regras lá de impedimento e vou trazer como exemplo, se o sócio participar de outra sociedade e aí a depender, né, da soma dos faturamentos, do regime tributário, a gente tem regras a serem cumpridas e observadas. Então muita atenção
nesse ponto aqui. Eu peço a expectativa de faturamento anual, porque nós precisamos enquadrar essa sociedade como ME, uma microempresa, uma EPP, uma empresa de pequeno porte ou demais. Então eu explico para o meu cliente como funciona essa classificação e ele me passa ali a informação, a expectativa desse faturamento. Corpo de Bombeiros, eu tô aqui no estado do Rio de Janeiro, então eu coloquei aqui as principais perguntas que são solicitadas pelo Corpo de Bombeiros aqui do Rio. Então, a depender do estado que você vá legalizar ou esteja atuando, você faz aqui as adaptações, tá? Isso é primordial que o cliente preencha, ele precisa preencher todos esses dados, tá? Para minimizar o nosso risco. E ao final eu coloco aqui: declaro que todas as informações preenchidas são verídicas. Estou ciente que informação falsa, omissa ou controversa são crimes tipificados na legislação brasileira. Ou seja, a gente tem crimes envolvidos aqui no processo de legalização. Então eu preciso que ele preencha esses dados e ao final ele assine. Geralmente o meu cliente me envia por e-mail, então eu guardo esse documento, tá? Isso aqui evita uma série de problemas. Então por isso que eu passei a adotar essa ficha do processo de legalização. E quem me conhece sabe que eu aplico esse modelo de ficha para alteração contratual. Eu aplico quando eu estou legalizando uma instituição do terceiro setor, porque tem algumas outras perguntinhas ali adicionais para esse tipo de natureza jurídica. Até para imposto de renda, pessoal, eu tenho um formulário desse tipo. Então, não inicie um processo de legalização sem antes se resguardar, sem antes encaminhar essa ficha para o seu cliente preencher. Então, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!